A paz do Senhor Jesus, meus amores, crianças, tios, tias, quem estiver assistindo, né? Que bom estar junto com vocês aqui em mais uma quarta-feira abençoada por Deus. Que bom te ter aqui comigo. Aqui é a tia Érica e hoje aqui no canal vai ter uma história super legal, tá bom? Mas antes da tia Érica começar com a história, com dicas, para falar com as crianças sobre a história depois no final. Antes da tia Erika começar com tudo isso, se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe o like. Criança que estiver assistindo, compartilhe com outras crianças que não conhecem Jesus ainda. Tios e tias que estiverem assistindo e gostando do conteúdo, deixe o like, compartilhe aí no WhatsApp da sua igreja. Pode ficar à vontade, pode compartilhar. Crianças, hoje o assunto é muito interessante. Se quiser deixar pergunta aí no comentário, pode deixar a pergunta que a tia Erika vai responder com o maior prazer, tá bom? Então vamos começar? Bom, quem acompanha aí no canal sabe que a gente estava falando sobre o livro de Gênesis, né? O primeiro livro da Bíblia. Mas já falamos de todas as coisas importantes que contém nesse livro. E hoje vamos começar o livro de Êxodo, né? Mas, Chefe, o que é Êxodo, né? Tão diferente esse nome. Esse nome significa saída, né? Que esse livro, ele vai falar nele, é uma coisa muito importante que aconteceu com o povo hebreu, né? Com o povo de Israel, que foi a saída da escravidão, né? Eles foram libertos da escravidão do Egito. Então, eles saíram do Egito, Êxodo, né? Então, vamos lá? Bom, crianças, tem um menino chamado Renatinho e ele tem muito medo de chuva. Toda vez que chove, ele acha que a casa dele vai cair, vai machucar todos os seus familiares. Também eu conheço uma menina chamada Luciana. Ela tem muito medo dos pais dela se separarem. Eles brigam com frequência e toda vez que eles brigam, ela sente esse medo em seu coraçãozinho, acha que os pais vão se separar e que nunca mais ela vai ver o papaizinho dela. E você, tem medo de quê? Deixa aí no comentário para a tia Érica, tá bom? Que eu posso te ajudar em oração, podemos conversar sobre o assunto. A tia Érica vai contar de uma história aqui hoje de uma mulher que, apesar de ter tido medo devido à situação que ela estava vivendo, ela foi muito corajosa. Então, entrando no livro de Êxodo, vamos para o versículo que nós podemos memorizar. O versículo está no capítulo 1 do livro de Êxodo, no versículo 22. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixarei viver. Mas por que, tia Érica? A gente estava estudando Gênesis, José e toda a sua família viviam no Egito, o faraó daquela época gostava de José. Sim, mas se passaram muito tempo, José e seus familiares morreram, esse faraó também bonzinho morreu. E nessa época aqui de Êxodo era um faraó muito mau. E o povo hebreu começou a crescer muito, crianças. Eles começaram a se multiplicar muito. E o faraó começou a ficar com medo. Esse povo está crescendo muito e é capaz do meu povo ser escravizado por eles. Então ele começou a maquinar coisas ruins no coração, na mente e começou a colocar em prática. Ele queria eliminar esse povo e para isso tinha que começar do início. Todos os bebês meninos que fossem nascendo, ele ordenou que as parteiras da época matassem as crianças. Mas as parteiras temiam ao Senhor. Lembra que a tia Erika falou sobre temor ao Senhor? Temor a Deus não é ter medo de Deus, sim respeito. Então elas respeitavam o Deus de Israel e de maneira alguma elas iam matar os bebês das hebreias. Passou um tempo e o faraó começou a desconfiar que a população continuava crescendo. Então ele desconfiou que as parteiras não estavam fazendo o que ele tinha ordenado. Então, como a tia Erika falou aqui no versículo de memorizar, ele começou a querer matar todos os meninos. Eles lançavam, a ordem dele era lançar os meninos no rio Nilo para morrerem afogados, para os crocodilos comerem. E nessa época, nesse momento, uma mulher
chamada Joquebede. Vocês conhecem ela? Comenta aí pra tia Érica saber quem já conhece, quem ainda não conhece, tá bom? Pra tia Érica saber. Essa mulher teve um menino lindo, a Bíblia fala que era um menino muito formoso. E ela tentou esconder esse menino com todo o seu carinho, com toda a sua proteção de mãe. Mas se passaram 3 meses e estava ficando cada vez mais difícil esconder esse bebê. O bebê foi crescendo e chegou um ponto dos soldados entrarem na casa das pessoas para ver se tinha criança na casa. Então, o que ela fez? Ela orou ao Senhor e Deus a encorajou, mesmo naquele cenário de medo. Porque se eu fosse ela, eu sou mãe. Se eu fosse ela, crianças, eu teria muito medo de perder meu filho. Então ela pegou um cesto, ela selou os furinhos do cesto com betume pinche. Por que, tia Érica? Porque ela ia colocar esse cestinho com o bebezinho dela no rio Nilo. Para não matar o bebezinho dela, ela preferiu colocar o bebezinho num cestinho, então ela protegeu o cesto todinho com essas duas substâncias, o betume e o pinche, para selar todos os buraquinhos, para não entrar na água. Depois disso, ela botou o seu nenenzinho aqui dentro e foi para a beira do rio com a irmã do nenenzinho, chamada Miriam. Chegando lá, ela colocou o bebezinho na beira do rio. Deus já tinha um propósito na vida desse bebezinho, porque a correnteza do rio poderia ter levado esse bebezinho para o mar, né? E o rio desemboca no mar, um mar muito perigoso, o bebezinho ia morrer. Mas Deus já cuidou desse bebezinho desde o início. O cestinho ficou preso em uma daquelas matas que tem na beira do rio. E a irmãzinha dele ficou vigiando. Olha que coragem dela também, crianças. Ficou a noite toda vigiando o irmãozinho no cesto. Ela é muito corajosa, né? Então amanheceu e a filha de Faraó foi à beira do rio. Não se sabe se foi tomar um banho, se foi fazer parte de algum ritual de beleza daquela época. Sei que ela foi à beira do rio. Também já era tudo um plano do nosso Deus. Glória a Deus. Chegando lá, ela escutou um chorinho de neném, né? Escutou e pediu para as suas servas pegarem aquele cesto que estava ali com aquele barulho. Quando ela abriu, ela viu esse bebezinho lindo, crianças, e ela quis cuidar desse bebezinho. Mas como a tia Érica falou, ele era bem pequenininho, tinha 3 meses mais ou menos, né, de idade provavelmente, pelo que conta aqui na Bíblia. Então ela precisava de amamentar esse bebê, mas ela não tinha leite. Então ela queria alguém para amamentar. E a irmãzinha dele, esperta, que estava ali vigiando tudo, se ofereceu para procurar uma mãe de leite para esse neném. E o que essa menininha fez? Chamou a própria mãe do bebezinho para se apresentar, né, para a princesa, filha de Faraó, e falar que ia amamentar o bebezinho. Então essa princesa, filha de Faraó, deixou o bebezinho com a própria mãe dele, né, com a própria Joquebede. E ela pôde amamentar esse bebê, né? E geralmente quando fala desmamar, até a criança desmamar aqui na Bíblia, é geralmente de 2 anos e meio a 3 anos. Então a Joquebede pôde ficar com seu próprio filho durante esse tempo. E sabe o que mais, crianças? Ela era paga para isso. A filha de Faraó dava um salário para ela cuidar desse bebê. É muita bênção, né? Então, em meio ao medo, né, essa mãe chamada Joquebede, ela enfrentou o medo e deu um rumo diferente para seu filho. Passando esse tempo do desmame, né, de 2 anos e meio a 3 anos, ela teve que entregar o seu filho para a princesa, filha de Faraó. Deve ter doído, né? Mas foi o acordo que elas fizeram. Ela ficaria com o bebê até desmamar. E ela paga por isso. E ela entregou Moisés, né? Entregou esse bebê. E que a filha de Faraó, na Bíblia, vai dizer que ela deu o nome de Moisés, né? Que significa tirado da água, né? Então ela deu esse nome de Moisés para o bebê. Deu educação egípcia para esse bebê. Moisés, ele aprendeu, né, tudo. Ele estudou, ele era um homem sábio, era um homem estudado, né, um homem educado,
segundo a lei dos egípcios. Então, crianças, o que o Tcheca quer trazer aqui para vocês é a coragem em meio ao medo. Eu vou deixar aqui para vocês uma passagem que está no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Vamos ver o que Deus diz. Josué, se quiser abrir aí sua Bíblia, Josué 1, 9. Diz assim: não te mandei eu, ou não te mandei eu, ser forte e corajoso, seja forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andes, por onde quer que andares. Então, crianças, em meio ao medo, não sei qual medo que vocês têm, né? Se vocês quiserem colocar aí nos comentários, tá bom? Vocês podem comentar que eu vou responder com todo carinho. Eu não sei qual medo que vocês têm, mas em meio a esse medo, né? Lembra dessa história que a Tcheca contou aqui dessa mulher? Imagina o medo que ela estava de perder seu filho. Né? Imagine o medo de a qualquer momento aquele soldado entrar na casa dela, pegar seu filhinho, seu bebezinho e jogar no rio Nilo. Né? Em meio a esse medo, o que ela fez? Ela se voltou ao Senhor e o Senhor deu força e o Senhor abençoou. Né? Ela pôde ficar com o seu filho 2 anos e meio a 3 anos, ainda recebia por isso. Né? Ela pôde acompanhar o crescimento do seu filho, e eu creio que ali até essa idade de 2 anos e meio a 3 anos, ela falou sobre o Deus de Israel, mesmo ele indo, né, morar com o faraó lá no palácio, né, como eles falavam, mas os primeiros ensinamentos que ele obteve foi do Deus de Israel, né? Tanto que Moisés, né, ele se tornou um ícone, se tornou um homem que tirou o povo, que libertou, né, o povo do Egito, porque ele teve uma base, né, a sua mãe de leite, a sua mãe verdadeira, né, a Joquebede, pôde colocar na mente dele a palavra do Senhor. E criança, se você tem algum medo, fale com Deus sobre esse medo, converse com Jesus, Jesus é seu amigo. Fale, exponha a Deus a esse medo e que Deus, Jesus, ele vai curar esse medo, vai te dar coragem, assim como ele falou aqui na palavra de Josué, né? Tenha coragem, não temas. E se tiver alguma criança me assistindo que ainda não aceitou Jesus e que quer conhecer esse Jesus lindo, para ter acesso a esse Deus maravilhoso, né? O Deus de Israel, o nosso Deus, você pode fechar seus olhinhos, fazer uma oração, tá bom? Então vamos orar? Deus querido, estou aqui perante o Senhor, reconheço que sou pecador, né, que faço coisas erradas, mas eu quero conhecer mais o Senhor. E como a Tcheca falou, eu só vou conseguir chegar ao Senhor Deus através do seu Filho Jesus. Então eu estou aqui abrindo meu coraçãozinho para Jesus. Entra Jesus no meu coração, me ajude a vencer todos os meus medos, em nome de Jesus, amém. Crianças, vocês podem contar com Deus, com Jesus a todo momento. Mas Xérica, Jesus está no céu. Sim, Jesus está lá no céu, fazendo um lindo lugar para um dia nós estarmos junto com Ele. Mas toda vez que uma criança aceita Jesus, um adolescente, um adulto, toda vez que uma pessoa aceita Jesus, criança, ela recebe o Espírito Santo, que é o seu consolador, seu amigo. Então você tem o Espírito Santo de Deus com você para te guiar, para estar com você, ele é seu companheiro. E você pode agora conversar com Deus, conversar com Jesus, conta os seus medos. Se quiser também contar com um adulto os seus medos, uma pessoa querida, uma pessoa que você confie, pode contar, tá bom? Olha, essa é a história de hoje. Eu espero que as crianças tenham gostado. Para você, tia e tio, após a história, você pode memorizar o versículo ou no início, antes da história, ou no final, mas não deixe de memorizar o versículo. Como memorizar? Se você está chegando aqui agora no canal. Você pode ir lá na minha comunidade, tem umas fotos lá do varal de memorização, é muito legal.
Custa pouquíssimo para fazer, você faz sua cartolina, com outro tipo de papel que tiver acesso, tá bom? Mas não deixe de fazer. Memorizando o versículo, o que eu posso fazer depois, tia Érica? Você pode usar a caixa surpresa. Você pode ter um mando, uma caixa de presente. Essa aqui é a caixa surpresa mesmo, pode adquirir no site de produtos evangélicos, né? Produtos cristãos, para contar a história da criança. Mas você pode fazer sua própria caixa ou lata surpresa. Eu já tive lata surpresa, caixa surpresa. E dentro dela você vai botar algo referente à história. Eu podia colocar aqui dentro um bebezinho, ou a manta do bebezinho, ou uma cestinha em miniatura, ou algo sobre a história, tá bom? E você vai passar essa cestinha para as crianças. Você pode fazer tipo batata quente, né? Batata quente, queimou. Quando a criança parar, você vai falar: o que você acha que tem nessa caixa surpresa? Ela pode balançar, ela pode abrir sem olhar e manusear o que está dentro. E ela vai falar o que tem dentro dessa caixa surpresa, qual o objeto. Tá bom? Você pode também colocar aqui, depois que a criança souber o objeto, você pode também colocar algumas perguntas sobre a história, né? Qual capítulo que nós estudamos, quem queria matar os bebês, qual a idade, né, que a mãe de Moisés, Joquebede, decidiu colocá-lo no rio, o que ela usou para selar o cestinho, quem ficou vigiando o bebê, quem achou o bebê, né? Quem amamentou. Você pode fazer várias perguntas para as crianças fixarem a história. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Me siga também nas redes sociais. Lá no Face eu tenho uma página super legal. Tem também no Instagram. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração. Graça e paz.